Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar uma vez mais. Senhor Deus e Pai, na Tua santa presença, Senhor, Te agradecemos, Deus, por mais esse dia, Senhor. Pai, nesse momento, Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, por tudo que nós cometemos no decorrer da semana. Que o Senhor venha perdoar, pois o Senhor é o mesmo, Senhor. Ontem e hoje será para sempre, Deus. Pai, cada um que veio nessa noite, Deus, vieram, Senhor Deus, buscar algo de Ti, Senhor. Vieram por necessidade, Senhor, por medo, por angústia, por tristeza, Senhor. Nós sabemos que na Tua palavra diz, Deus, que o Senhor foi achado por um povo que não perguntava por Ti, Senhor. Mas o Senhor nos atraiu com grande amor, Deus. Santo és Tu, Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor venha falar, Deus. Venha levantar, Deus. Venha curar, Deus. Pois nós cremos, estamos com a fé, Deus, que o Senhor ainda é o mesmo, Senhor. O Teu poder é o mesmo. Todo o poder está em Tuas mãos, Senhor. Pai, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso falar, o que nós fizemos, Senhor. Mas o Senhor é um Deus que não fica mexendo no nosso passado, Senhor. O Senhor é um Deus que se preocupa com o dia de hoje, Deus, para mudar o nosso futuro, Senhor. Pai, muitas são as vezes que o diabo fica acusando na mente de cada irmão que está aqui, Senhor. Acusando, Senhor, fazendo a pessoa lembrar de todas as palavras que falaram, Deus, que magoou, que entristeceu, que destruiu, Senhor, um casamento, Senhor. Mas o Senhor é um Deus, Pai, que apaga o passado e faz nova todas as coisas, Senhor. Pai, hoje, Senhor, faz nova todas as coisas, Senhor. Nesse dia que o Senhor falou, Deus, para nós lembrarmos, Senhor, que era para fazer em memória de Ti, Senhor. Para nós lembrarmos que o Senhor é o mesmo, Senhor, que andou com os Teus discípulos e anda até hoje, pois o Senhor afirmou: passará os céus e a terra, mas as Tuas palavras não passarão, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Senhor. Pai, Te damos graças, acima de tudo, pela Tua presença ser real neste lugar, Deus. Pai, Tu é grandioso, soberano, Senhor. Pai, fala conosco nessa noite, Senhor. Pelo poder que é na Tua palavra, toda a liberdade é Tua, Senhor. Te dou graças, Senhor, por mais esse dia ministrar a Tua palavra, por cada irmão que o Senhor trouxe aqui hoje, Senhor. Que cada irmão, cada irmã venha sair daqui cheios da Tua presença, Senhor. Sabendo que o Senhor é um Deus que conhece, Pai, o nosso lar, as nossas lutas, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha falar, Deus, com aquele que veio pensando em parar, aquele que veio sem nenhuma direção, Deus, aquele que veio pensando que tudo acabou, Deus. Pai, hoje eu profetizo em nome de Jesus que tudo acabou para Satanás na vida de cada pessoa, Deus. Pai, e hoje, Deus, escreve uma nova história, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que eu Te peço e agradeço, em um nome santo de Jesus, Pai. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Cada um que nos visita, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se bem na casa do Pai, irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos em 1 João, quem trouxe a sua Bíblia, 1 João, quem não trouxe a Bíblia, quem apenas dobre a atenção na palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que nos levanta, é a palavra de Deus que nos cura, é a palavra de Deus que restaura. Vamos nos pôr em pé. Eu comentei com o Israel agora, quando estava tendo os louvores, irmãos, que ninguém pode impedir o avivamento de Deus. Não há inferno que vai impedir o avivamento de Deus. Quando pessoas colocam no coração para Deus avivar, para Deus expandir, para o Senhor usar, não tem inferno, não tem demônio, não tem mandigaria, não tem feitiçaria que possa impedir de Deus operar, irmãos. Amém? 1 João capítulo 2, a palavra do Senhor, eu creio que vai de encontro ao dia de hoje, a minha e a tua vida. O Senhor te trouxe, pois tem uma palavra para a tua vida. Hoje é dia de Santa Ceia, irmãos. Muitos, eu me lembro que até eu fazia isso. Muitos chegavam na igreja, vieram convidados ou entraram porque o Espírito Santo convenceu de entrar. Eles olham, hoje é Santa Ceia.
eu não posso participar. Mas escuta que Deus tem uma palavra para ti hoje. João, primeira carta de João, capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Pode tomar os vossos assentos. Eu gostaria de citar um primeiro ponto nessa palavra, irmãos, que João deixou aqui para cada um de nós. A Bíblia diz que o apóstolo João foi o apóstolo do amor. Porque a Bíblia diz que relata sobre a morte de quase todos os apóstolos do Senhor, e a maioria deles morreu mal. Não que é porque é um preço do Evangelho, o preço deles foi morrer pelo Evangelho de Deus. João era o apóstolo que era voltado para o amor, e o que ele plantou a vida dele toda foi o amor, e ele colheu no final da vida dele. A palavra de Deus não fala como foi a morte de João, mas nós cremos que a morte de João foi uma morte natural, porque o João era o apóstolo do amor. E aqui ele deixou: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. João sabia que no decorrer da caminhada com Jesus, até o próprio Senhor, quando Deus nos chama, o Senhor, Ele calcula todo o nosso trajetório, o nosso trajeto aqui na terra. O Senhor Ele calculou. O Senhor sabia quantas quedas tu ia ter, as áreas que tu ia falhar, as vezes que tu ia levantar. A palavra de Deus diz que quando nós formos fazer algo, é para nós calcular, ver se nós vamos poder terminar. Então esse mesmo Deus que fala sobre isso, se Ele nos chamou, também Ele já fez um cálculo, que nós vamos chegar até o final. Só há uma maneira de nós não chegarmos até o final, é se nós largarmos a nossa cruz. No dia de hoje, que é a Santa Ceia, irmãos, eu creio que é um dos dias mais importantes que tem. Não desmerecendo quando tem outro dia de palavra, mas é o dia que nós nos ligamos no corpo de Cristo. Jesus falou: esse é meu corpo que é partido por vós. Quando nós comemos o pão, nós estamos entrando no corpo de Cristo. Quando nós bebemos o sangue, a vida dele está em nós, ele nos lava de todo o pecado. Quando ele fala na Santa Ceia, os discípulos, em 1 Coríntios, Paulo fala: avalie-se o homem a si mesmo, e depois coma e beba. Essa palavra, todos os dias nós temos que nos acordar, ou no final do dia também nos avaliar nós mesmos. Pedir para Deus: Senhor, me lava no teu sangue, Senhor. Pela tua misericórdia me perdoa. A pessoa, quando Deus chama, ela tem que entender que toda a palavra de Deus é verdade. Toda a palavra de Deus é real. Que há uma batalha espiritual, que todo dia o diabo anda ao nosso derredor, que o pecado existe no nosso coração. A Bíblia diz que do coração procedem os maus pensamentos. O homem não tem o domínio próprio, mas quem dá o domínio próprio é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Deus quer que nós venhamos estar no corpo dele. Quando nós estamos em Cristo e Cristo em nós, o Espírito Santo consegue nos ajudar onde nós não conseguimos. Tem muitas pessoas que falam: eu vou para a igreja, mas não consigo, eu vou embora. Várias vezes eu tentei e não conseguia, não conseguia parar de fumar. Eu ia para a igreja, mas eu não conseguia parar de ver isso, de ver aquilo, de fazer isso, fazer aquilo. Um dia um irmão chegou para mim, e eu preso em pecado, que eu não falava para ninguém. Um dia ele chegou para mim, não foi usado em revelação, não foi usado em profecia, mas naquele momento Deus, com amor, eu estava pensando em parar.
Aquele irmão chegou para mim assim: não existe nada na face da terra, fora da terra, maior e mais forte que o Espírito Santo de Deus. Não existe nada no ser humano que ele não possa parar com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Muitas vezes nós nos condenamos, nós condenamos nosso próprio coração. A pessoa toma Santa Ceia com o pé atrás, porque ela sabe tudo que cometeu antes de chegar aqui. A semana passou, os meses passaram. Quando vê a pessoa, chega no dia de hoje, hoje mesmo cometeu pecados que cometeu o mês passado, não mudou, porque ela mesma se condena. A palavra diz que do que se queixam os homens? A não ser dos seus próprios pecados. E os vossos pecados fazem separação, diz Deus, entre mim e vós. E a palavra de Deus nos diz assim: ainda que o vosso coração venha te condenar, Deus é maior que o teu coração. Muitas vezes o diabo, no dia de Santa Ceia, irmãos, Satanás senta do teu lado, te acusando. Ele vai diante de Deus te acusar. Tu vai tomar Santa Ceia sim. Tu vai tomar Santa Ceia toda errada. Porque ele sabe que muitos não conhecem a Deus. A palavra diz que o povo erra por não conhecer a Deus. E o poder de Deus perdoa. O poder de Deus faz parar com que o nosso eu não consegue parar. Só que as pessoas não conhecem a Deus. Chega num dia de Santa Ceia, a pessoa não consegue nem dobrar o joelho de tanta culpa. E receber o perdão de Deus. Se a pessoa for ver o Espírito Santo de Deus, ele atua desde o começo do mundo. Tu vê o Espírito Santo falando com vários, que passaram por várias situações que nós passamos. Profeta de Deus pensando em parar. E o Espírito Santo de Deus falar com ele, o próprio Deus falar com ele: come e bebe porque é longa a tua jornada. Tem pessoas que estão parando ou pensando em parar, ou vieram pensando em parar. Deus fala a mesma coisa para ti: come e bebe porque é longa a tua jornada. Não adianta, pode pensar em parar. Enquanto o Espírito Santo estiver perto de ti, ele vai te convencer, tu vai continuar caminhando. Se tu veio hoje aqui, mesmo fraco, mesmo pensando em parar, foi Deus que te trouxe, irmãos. A Bíblia diz que sem Deus nada podemos fazer. O Espírito Santo continua falando no decorrer de todos os séculos dos séculos, ele continua falando. Pessoas que pararam, pessoas que caíram, o Espírito Santo vem e fala: põe-te em pé e eu falarei contigo. Ele continua falando da mesma maneira que falava antes. Ele fala com a gente: eu caí. Os passos do homem bom são firmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o tomará pela mão. O Espírito Santo continua falando, porque a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então no dia de hoje, por mais que vou dar uma mensagem de vitória, tem que falar o que Deus fala para nós, irmãos. Eu não sei a situação que tu chegou aqui, se tu está na bênção, se tu veio caído, se tu veio pensando em parar, se tu está preso no pecado. Eu não tenho solução para ti, mas eu quero falar de quem tem solução para ti. O homem não consegue mudar o homem não pode convencer o homem, mas o Espírito Santo de Deus pode convencer. Ele pode fazer tu entender que tudo da palavra de Deus é verdade, que nós não estamos brincando de ser crente, que nós temos que continuar caminhando. A palavra de Deus diz: vós necessitais de perseverança. Vós necessitais de perseverança. Tem pessoas que estão parando bem, irmãos, quando Deus nos chama, o nosso ritmo não é começar rápido e parar. É o ritmo que Deus nos dá, é natural. O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer, e não tem inferno que vai impedir na tua vida. Só o que pode impedir é teu próprio coração, é as tuas vontades. O Senhor continua falando no decorrer dos tempos. Chegou Moisés para Deus, clamando a Deus: Senhor, o povo, Deus, o povo. Deus fala sempre, Deus irmãos, é objetivo, irmãos. Por que clama a mim? Diga para o povo que marche. Irmãos, eu posso ficar a noite toda falando sobre o pecado, sobre o perdão de Deus, mas sabe o que Deus quer falar para ti? Põe-te em pé, eu falarei contigo. Marcha, continua caminhando. Mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu fui magoado, eu fui traído, eu pequei. Irmãos, não importa o que aconteceu daquela porta para fora.
Quem vai ficar futricando no teu passado é o próprio Satanás. O diabo vai sempre trabalhar com as coisas que passaram, porque ele sabe que ninguém pode mudar o que passou. Nós podemos mudar o que está para acontecer. O Deus trabalha no dia de hoje. O apóstolo Paulo falou: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo. Mas tem pessoas que estão caminhando de costas, irmãos. Estão só olhando para o passado, se afastando de Deus. A pessoa tem que esquecer tudo que passou, não importa, tu errou, tu pecou, tu fez, aconteceu, falaram de ti, tu foi traído. Tu vai ficar olhando para trás, tu vai adquirir doença, vai perecer, não vai olhar para nada, vai tropeçar cada vez mais. Deus sabe tudo que aconteceu no teu passado, Deus conhece todas as tuas desilusões, mas Deus não trabalha com o passado, Deus trabalha com o presente, irmãos. No dia de Santa Ceia, se tu tinha alguma dúvida, será que Deus me perdoou? Será que Deus me perdoa hoje? Eu falo como um homem de Deus. O Senhor te perdoou hoje. Eu posso falar isso com certeza, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é rico em misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Como é que alguém pode dizer que Deus não te perdoou? Ou alguém te julgar? Deus não chamou nenhum de nós para juízes dos nossos irmãos. Deus nos chamou como luz, mas Deus também nos chamou para ajudar a carregar as cargas uns dos outros. Então, se eu não te disser nessa noite que Deus te perdoou, tu vai sair da mesma maneira que tu entrou. Tem pessoas, todos nós temos que entender, irmãos, não é só para você que eu falo isso. A espada de Deus, ela tem dois lados. Ela corta aqui em cima e corta aí embaixo. Irmãos, todos nós, a palavra de Deus diz que necessitamos de perdão. É pastor, é obreiro, é levita, é quem veio aqui hoje, quem a primeira vez entrou aqui hoje. Todos nós hoje precisamos da mesma coisa. E nos liga, porque o perdão vem de Deus. Todos nós necessitamos hoje da mesma coisa, do perdão de Deus. Todos precisamos do perdão de Deus. Mas a palavra de Deus diz algo. Se vós, a pessoa quer ser perdoada, quando ela chega num culto de Santa Ceia, a primeira coisa que ela quer é que ela se sinta leve. Deus me perdoou, me sinto tão bem. Mas algo tem antes disso. A Bíblia diz: se vós não perdoar, vós não serão perdoados. Não adianta tomar Santa Ceia, mais vale tu ficar no teu banco, se consertar com quem tu errou, e vir aqui tomar Santa Ceia sem peso nenhum. A Bíblia diz: se vós não perdoar, vós não serão perdoados. Aquele que não usar de misericórdia, se alguém te traiu, se alguém te passou a perna, se alguém fez algo para ti que tu não consegue perdoar, não toma Santa Ceia hoje, irmãos. Tu está tomando para tua própria condenação. Se tu não perdoar, tu não vai ser perdoado. Então primeiro, ora a Deus: Senhor, eu vim nessa noite, Deus, pedir que o Senhor venha criar em mim o sentimento de perdão, porque eu ainda tenho mágoa. Fala a verdade para Deus. Eu tenho mágoa ainda, Deus. E a Bíblia diz muitas vezes: não, eu perdoei, mas tu não quer nem que aquela pessoa passe perto de ti. Tu perdoou? Está mentindo para ti mesmo. Para de mentir para ti mesmo. Não, eu perdoei, mas não fala mais com aquela pessoa. Isso aí é perdão da carne, isso aí é perdão que leva para o inferno. A pessoa tem que ter o perdão que vem de Deus, irmãos. Tu continua amando aquela pessoa, tu continua orando por aquela pessoa. A Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia. Prestem atenção nessa palavra, irmãos. O juízo no último dia será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. No último dia, se tu não usou de misericórdia para as pessoas que estavam errando contigo, vai ser sem misericórdia. Vai ser apenas não, porque tu não perdoou. Não, porque tu não... Irmãos, muitas vezes nós pensamos assim: o irmão vai ali e fala uma coisinha de ti, tu não, aquele irmão ali é uma treva. Eu era uma treva e Jesus me perdoou. Tu era uma treva e Jesus te perdoou. Tu era todo errado e Jesus te perdoou. Como é que tu não vai perdoar alguém que fez algo para ti? Tu fez muito mais coisa errada para os outros. Tu fez tanta coisa errada aos olhos de Deus, e Deus não olhou para nada disso. Deus prontamente estava pronto para te perdoar. Daí alguém faz uma coisinha desse tamanho para ti: não, eu não vou perdoar.
é falta de Deus, irmãos. Porque se a pessoa foi perdoada por Deus, ela perdoa. Se a pessoa foi curada por Deus, ela começa a orar pelas pessoas serem curadas. Se a pessoa teve um encontro com Deus, ela começa a orar para as pessoas terem um encontro com Deus. Mas tem pessoas que Deus perdoou, só que não perdoa. Ai, fez isso para mim, fez isso para... Começa a lembrar tudo que tu fez para os outros, irmão. Começa a lembrar tudo que tu fazia para os teus pais. Começa a lembrar tudo que Deus te perdoou. Coisas que tu nem lembra mais. Deus jogou no mar do esquecimento. Coisas que tu fez hoje. Jesus já te perdoou, irmãos. Mas Jesus quer algo de ti também nessa noite. Perdoa. A Bíblia diz assim, quando tu vier no altar de Deus, trazer uma oferta. Quando nós nos achegamos ao altar de Deus, a maior oferta que tem no altar, quando tu vem aqui, é a tua própria vida. Mas a Bíblia diz antes, vai e te conserta com quem tu tem errado. A Bíblia diz, se conserta enquanto está no caminho com Ele. Irmãos, nós temos que nos consertar com pessoas enquanto nós estamos no caminho com essa pessoa. Porque pode ver, se morre alguém que tu tinha alguma bronca com essa pessoa, tu vê depois que era tudo baboseira, irmãos, era tudo picuinha que Deus nem estava se agradando. Aquela pessoa morreu, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu estava de briguinha com aquela pessoa? Na real, eu queria que ela estivesse viva hoje aqui, mudasse também como eu estou mudando. Então, irmãos, um dia de Santa Ceia, a pessoa tem que ter consciência de uma coisa. Deus está pronto a nos perdoar todos os dias, irmão. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso falar. Antes da palavra vir na nossa boca, Ele sabe o que nós precisamos. Deus sabe tudo que tu precisa. Mas Deus quer que tu saiba algo que tu precisa de verdade, que é estender perdão. No dia de Santa Ceia, irmãos, o algo mais importante que existe é tu perdoar. Quando nós ouvimos o Pai Nosso, é tão bonito ouvir o Pai Nosso, todo mundo conhece o Pai Nosso desde pequenininho. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou então em outra versão, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tu estava cheio de dívida, Jesus perdoou. Alguém te deve algo, tu está toda hora cobrando. Irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem pessoas que morrem, tem pessoas que se matam por causa de dívida. E sabe por quê? Não por causa da dívida, é pelo peso da dívida. Porque uma pessoa não consegue perdoar. Se tu devia, irmãos, para alguém R$1.000, e aquela pessoa toda hora te cobrando, eu vou te matar se tu não me pagar. Se aquela pessoa chegar para ti, tu não tem aqueles R$1.000 para pagar, e aquela pessoa chegar para ti, tu não me deve mais nada, está perdoado. Tu não vai gostar, irmão. Nós gostamos de que alguém nos perdoe as nossas dívidas, mas então perdoa também, irmãos. Perdoa desde dívida, desde ofensa, desde traição. Ah, mas é fácil falar. Irmãos, é verdade, é fácil falar de perdão. Mas o perdão que tu não consegue alcançar, é porque tu não consegue alcançar de verdade. Porque vem de Deus. Esse perdão só pode vir do alto, porque não é dos homens. O amor de Deus é maior que o nosso, a misericórdia de Deus é maior que a minha, que a tua. O perdão de Deus é maior que o nosso. Mas Ele está sempre... Imagina, eu quero entender o perdão de Deus. A tua vida. Tu pode só olhar para a tua vida, tu vai entender o perdão de Deus. Não precisa apontar a minha vida, dar meu testemunho aqui para tu entender o perdão de Deus. Ou chamar qualquer dos guris da casa do oleiro para dar o testemunho. Como Deus é misericordioso. É só olhar para a tua vida. Tudo que tu fez aí para trás. E Deus continua te amando. Deus não muda, irmãos. O sentimento dele por nós não muda. Só que nós, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus é imutável. O que significa imutável? Deus não muda. Nós mudamos. Quando a palavra de Deus diz, isso eu já falei várias vezes. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, pois a sua vinda é certa. Porque Ele quer que nós venhamos cada vez mais conhecer Ele, cada vez mais se desprender das coisas do mundo. Porque quanto mais nós conhecer Ele, mais nós vamos nos conhecer. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Mais nós vamos entender que nós não somos pessoas que
que tem aquela maldade, que nós viemos de Deus, nós viemos do Senhor, nós temos as virtudes de Deus. Quanto mais nós deixamos Deus fazer morada em nós, quando o Senhor falou que eis que estarei convosco todos os dias, tem uma diferença de Deus estar conosco, vai estar todos os dias, tu sentindo Deus ou não, Ele vai estar, até o final Ele vai estar, mas tem uma diferença, Deus está conosco e Deus está em nós, é estando em nós que é a diferença. Ele falou, se vós guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e faremos morada. Deus quer fazer morada dentro de nós. A diferença é quando Deus está dentro de nós. Muitas vezes Deus está só fora. Chega em muitas casas, está a Bíblia ali aberta. Deus está ali, Deus está aí, Deus está em toda volta, irmãos. Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Mas tem uma diferença de Deus estar em nós. A diferença é quando Deus está em nós. Sabe o que nós vemos? Quem puder abrir sua Bíblia, Mateus 18. Associe Mateus 18 com a Santa Ceia da sua maneira. Diz assim a palavra de Deus: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilha como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Amém, irmãos? Quando o Senhor fala, se vós não se tornar que nem criança, de maneira alguma entrarei no reino dos céus. Ele fala criança porque criança não guarda mágoa. Ele fala de criança porque criança, quando pede algo para o pai, ele fica pedindo até o pai dar. Criança reconhece que precisa aprender. Uma criança, o pai cuida da criança. Se nós nos tornar que nem criança, reconhecendo que nós precisamos que Deus nos guarde, nós estamos nos tornando que nem criança. Já viu criança guardar mágoa? Tu dá um tapa numa criança, passou 5 minutos, ela nem sabe mais, está na tua volta ali brincando. Se tu xingar uma criança, passou 2, 3 minutos, a criança vem e te abraça. E nós temos que ter esse mesmo sentimento, irmãos. Alguém falou algo para ti, tu não sabe o dia que aquela pessoa teve, tu não sabe o que ela passou. Daí tu já, não, vou guardar mágoa, aquilo ali me xingou, quero que vá para o inferno. Isso aí é seta do maligno, irmãos. Se alguém te xingou porque ela está tribulada, ela está precisando de Jesus e ela precisa de luz. Se a pessoa te agredir, tu agredir. Se a pessoa te xingar, tu xingar. Como é que tu vai vencer? Jesus tinha receita para tudo. Jesus falava, ele destruía todas as obras do diabo só com a palavra. Jesus, todo mundo, não, tem que ser que nem antigamente, é olho por olho, dente por dente. Se bateu em mim, eu vou bater nele. Jesus vinha só com uma simples frase: vence o mal com o bem. Irmãos, nós só vamos vencer Satanás, irmãos, com a palavra de Deus. Nós só vamos vencer o diabo obedecendo a palavra de Deus. Mas tem pessoas que querem vencer o diabo da sua maneira, não vai vencer. Tu só vence o diabo da maneira que Deus fala. Daí tem pessoas que estão toda quebrada, porque foram no seu entendimento, foram na sua força. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. É isso que dá a entender em Jeremias 17. Não é para tu não acreditar em ninguém, não. Maldito o homem que confia no homem. Não, é maldito o homem que confia no homem. Tu não pode confiar em ti mesmo, tu não pode querer do teu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Do nosso jeito, nós não chegamos a lugar nenhum. Mas do jeito de Deus, nós vamos ultrapassar todas as barreiras que vier. Seja a luta que for, tu vai passar. Porque Ele afirmou, no mundo tereis tribulação, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Mas tem pessoas que estão preocupadas com o recurso. Não, mas e o recurso? Mas não tem recurso, está faltando isso, está faltando aquilo. Não se preocupa com o recurso, mas sim com aquele que supre tudo.
Está faltando tal coisa. Tem que se preocupar com se faltar Deus na tua vida, porque é Deus que supre. Tem vezes que está faltando um monte de coisa, porque está faltando Deus. Está faltando comida, está faltando roupa, está faltando não sei o que mais. A pessoa começa a ficar apavorada, mas é porque está faltando Deus já na vida da pessoa. Não se preocupa com o que tem. Irmão, se Deus te colocou num lugar, se Deus está falando que tu vai conquistar, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Tem muitas vezes que Deus vai dar só o que tu precisa, só ali a medida certinha para ti agora. Tu fica, mas parece que não muda, parece que não sei o que, parece que Só que, irmãos, a Bíblia diz que acomodai-vos às coisas humildes. Tem muitas vezes que Deus está dando só o que tu precisa, porque Deus está te moldando, Deus está te aperfeiçoando. A Bíblia diz assim, não vos admireis pelas várias provações que vêm sobre vós, porque vós são provados como ouro no fogo. Irmãos, se está vindo só o que tu está precisando, dá glória a Deus, irmãos, porque é Deus. Deus está dando só o que tu precisa, mas é porque ser fiel no pouco, e ao muito eu te colocarei. Eu nunca vi um justo a mendigar um pão. Hoje eu estava dando testemunho para o pastor Jacó, lá em cima no monte. Eu subi lá hoje, lá no monte. Eu estava dando testemunho para ele, que um dia eu estava buscando direto na igreja, orando, jejuando na igreja. E via muitas pessoas chegarem no culto. Irmãos, eu estou precisando faltou gás, eu estou desempregado. E nós levantávamos um clamor ali, passava um dia, 2 dias, Deus abria a porta de emprego. E outra pessoa vinha, e aí nós fazíamos um clamor, orava ali, Deus abria uma porta de emprego, mandava rancho, mandava tudo. E eu na prova, chegava em casa, Deus me dava só o que precisava, irmãos. Era café e pão, sem margarina. De vez em quando estava na bênção, era com ovo e margarina. Mas era só ali, Deus dava só para comer e para buscar Deus ainda. E era Deus moldando, não é o diabo nada, é Deus moldando. Paulo falou, aprendi a ter, a não ter, a ter bastança, a passar necessidade. Tu não pensa que é o diabo fechou as portas, não é diabo nada. É Deus te ensinando a ter, a não ter, porque tem muitas vezes que Deus vai ter que te provar agora, porque Deus vai te enviar para outro lugar, que lá tu vai ser forte, irmãos. Não vai ser qualquer ventinho que vai te derrubar. E Deus ficou me provando, ele chegou um dia, mas eu dava glória a Deus, irmãos, que nunca, podia ter só um pãozinho. Podia ter só um pãozinho. Quando faltava aquele pãozinho, eu ia para o quarto, dobrava o joelho e começava, Deus, eu tenho buscado, Senhor. Eu tenho orado por muitas pessoas, o Senhor tem aberto porta. Deus, não faltou farinha, Deus faltou o gás. E Deus tocava em outra pessoa de outra cidade, irmãos, lá em Canoas. O senhor que faleceu faz algumas semanas, estava orando lá no quarto dele, Deus mostrava o meu rosto para ele, mostrava para ele que eu estava de joelho dobrado orando, e Deus falou, levanta, consegue o número dele, liga para ele porque ele está orando, e manda o mantimento, porque dele sou eu que cuido. Quando nós estamos buscando, irmão, pode estar faltando, pode estar no finalzinho, irmãos, mas Deus não vai deixar te passar fome. Tu pode estar faltando ali, dá glória a Deus, porque Deus não vai deixar tu passar fome. E se faltar, eu vou te dizer, Deus quer que tu jejue. Não bota a culpa em Deus, é Deus quer que tu jejue para te fortalecer. Paulo falou, quando eu estou fraco é que eu estou forte, irmãos. Nas vezes que eu estava pensando em parar sem comida, nas vezes que eu estava pensando em parar, era Deus me fortalecendo para hoje estar aqui em cima pregando, para não parar com qualquer ventinho. Qualquer ventania que vem na tua vida, é Deus. Pode continuar que Deus está te fortalecendo. Está faltando, não vai acabar. Em nome de Jesus, Deus vai mandar o recurso. Amém, irmãos? No dia de hoje, esse dia que se chama hoje, irmãos, eu gostaria que todos soubessem, irmãos, o que Jesus falou. Não adianta eu falar das minhas palavras, mas Ele continua sendo o mesmo. Irmãos, quando chegava alguém para Ele, ele tinha todos os motivos para chegar qualquer pessoa que viesse na presença dEle e acusar qualquer pessoa. Aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus podia acusar ela um monte de coisas. Tu está aí porque tu fez isso, porque tu fez aquilo, porque tu olhou para o teu vizinho, porque tu olhou para o marido da outra. Mas Jesus não falou nada, irmãos. Sabe o que Jesus fez? Se eles não te condenaram, quem? Vai, perdoados são os teus pecados, mas não faz mais porque tu vai te machucar. Quando nós viemos no dia de hoje, tu pede perdão para o Senhor, o Jesus te perdoa, irmãos. E Ele fala a mesma coisa que falou para aquela mulher: não peca mais, senão tu vai te machucar. Uma hora tu pode te machucar e pode não ter volta.
Hoje tu está vivo, Jesus te fala a mesma coisa. Perdoados são os teus pecados, mas vai e não peca mais, para que não te suceda algo pior. Se tu chegou hoje aqui vivo, irmãos, agradece a Deus, irmãos. Oh Deus, muito obrigado por eu estar aqui vivo, estar em pé. Muito obrigado, Senhor, porque tem pessoas. Hoje, Jonas, Deus manda te dizer que era para ti morrer. O Senhor fechou a sepultura. Eu vi 2 sepulturas. Para uma pessoa que estava na tua volta, se fechou essa sepultura. Era para tu ser enterrado. Mas Deus, pela misericórdia, pelo plano que tem na tua vida, Deus manteve a tua vida. Por causa que Deus tem uma promessa, que Deus vai te usar para ganhar almas. Dá valor a essa porta que Deus abriu para ti. Te diz o Senhor. Irmãos, vamos dar valor para a palavra de Deus. Vamos dar valor para a presença, pelo perdão do Senhor. Muitas vezes nós só queremos perdoa, me perdoa, mas nós esquecemos de dar valor àquele que nos perdoa. Então, se tu veio hoje aqui, tu vai tomar Santa Ceia, já tem essa certeza, Ele te perdoou, irmãos. Mas se tu sair lá fora, perdoa quem vem te machucar, porque muitas vão ser as situações que Deus mesmo vai criar, de pessoas que vão se levantar contra ti, para Deus fazer tu criar o sentimento de perdão dentro de ti. Porque o sentimento de perdão, quando tu começa a perdoar as pessoas, quer dizer que Deus está na tua vida e não tem quem possa dizer que não. Quando tu perdoa alguém, Deus está na tua vida e não tem quem diga que não, irmãos. Não tem demônio, não tem inferno que suporte isso. Para tu ver, faz uma prova com Deus, irmãos. Se tu magoou o teu pai, se tu magoou a tua mãe, se tu brigou com alguém, quando tu tomar Santa Ceia, faz um propósito com Deus. Senhor, eu vou sair daqui, eu vou ligar para essa pessoa. Mas pode notar uma coisa, o diabo faz uma peleja espiritual nos ares para tu não ligar. Não, eu não vou ligar nada, o irmão estava falando lá, já vou esquecer ele fora. Faz uma prova, liga para a pessoa a quem tu brigou, uma pessoa a quem tu tem algo com ela que tu precisa de perdão. Liga para ela e pede perdão. Irmãos, nos ares foi destruída uma obra de Satanás, irmãos. Tu vai sentir um alívio espiritual, porque Jesus entrou nessa peleja. É isso que eu tinha para falar nessa noite. Eu gostaria que todos se colocassem em pé. Irmãos, todos nós que estamos hoje aqui, aos olhos de Deus, somos iguais. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se tu veio pensando que tu é menor que eu, que tu é maior que eu, tu está totalmente enganado, irmãos. Tu precisa de perdão, eu preciso de perdão. Eu gostaria que todos nesse momento colocassem uma mão no coração assim, fechassem seus olhos e repetisse comigo uma oração. Tu não precisa repetir porque eu estou falando, mas eu gostaria, eu te peço como irmão, que tu repetisse uma oração comigo, assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, Senhor, assim como eu perdoo, Senhor, a quem me tem ofendido, Senhor. Limpa o meu coração, Senhor, e cria em mim, Senhor, o sentimento de perdão verdadeiro, Senhor. Lava, Senhor, com o teu sangue, Senhor, e serei limpo, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.